Até onde podemos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz de significado na escuridão do mero ser. Carl Jung. Quando aprendemos sobre pessoas influentes e bem-sucedidas como Carl Jung, Sigmund Freud ou, digamos, Leonardo da Vinci, Albert Einstein, William Shakespeare, Nelson Mandela e assim por diante, muitas vezes nos sentimos um pouco inadequados. Suas vidas eram tão significativas. Como os nossos poderiam se comparar? O propósito da vida, de acordo com Carl Jung, não tem nada a ver com o que você alcança. Tem a ver com quem você é e como você age. De acordo com Jung, a totalidade do ser de um indivíduo pode ser descrita por nossa psique, abrangendo todos os nossos aspectos conscientes e inconscientes. No centro de nossa consciência, que é tudo o que temos consciência, está nosso ego. Mas há tanta coisa fora do ego que não reconhecemos. No centro do nosso inconsciente, ou seja, tudo o que está oculto para nós, está nossa sombra ou nosso lado escuro. De acordo com Jung, em nosso inconsciente está a chave para encontrar nosso propósito na vida. Isso ocorre porque o propósito da sua vida não é algo objetivo ou universal, é algo único para você. Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço, que acabou fundando sua própria escola de psicologia, conhecida como psicologia analítica. Sua filosofia é frequentemente chamada de filosofia junguiana. Ele também publicou vários livros. Mais notavelmente, A Psicologia do Inconsciente, O Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, O Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas e Pensamentos, e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Neste vídeo, falaremos sobre os passos que você precisa tomar para que seu lado sombrio possa revelar o propósito de sua vida, de acordo com a filosofia de Carl Jung. Conheça sua escuridão. Jung diz, e suas visões se tornarão claras somente quando você puder olhar para seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta. Todos têm um significado e propósito únicos na vida, dependendo de quem você é e do que você quer. Como resultado, você precisa saber quem você é antes de começar a descobrir o propósito da sua vida. Muitas pessoas acreditam que se conhecem bem. Você pode pensar que está familiarizado com seus traços, pontos fortes, fracos e desejos, então você pode ficar tentado a mergulhar direto na busca pelo propósito da sua vida. No entanto, para realmente se conhecer, você tem que fazer o que Jung chamou de autorrealização. Cada pessoa é composta de partes conscientes e inconscientes, os aspectos de nós mesmos dos quais temos consciência e aqueles dos quais não temos. A sombra, ou lado escuro, é a parte oculta do nosso inconsciente que contém desejos, emoções e características reprimidos. Por exemplo, sua sombra pode conter sentimentos de preguiça, inveja ou raiva, bem como hobbies ou interesses dos quais você tem vergonha ou gostaria de ter superado. Como a sombra reside no inconsciente, você frequentemente não tem consciência do que está nela, esses traços foram reprimidos e ignorados por tanto tempo que não aparecem mais em seus pensamentos. Em vez disso, você tende a se identificar demais com sua persona, o papel que você inconscientemente desempenha para ser apreciado ou apreciado pelos outros. Essa persona age como uma máscara que você usa ao interagir com o mundo, e você pode ter várias máscaras para diferentes situações. Reintroduzir-se à sua sombra requer esforço genuíno. Engajar-se no trabalho de sombra, ou conhecer seu lado sombrio, como Jung chamou, envolve regularmente recuar e refletir sobre seu comportamento, pensamentos e sentimentos na vida diária. Isso pode ser feito por meio de diário ou meditação. Pergunte a si mesmo, por que agi da maneira que agi? Pareceu autêntico? Por que sim ou por que não? Qual foi meu instinto inicial em uma dada situação? Como eu me sentiria se os papéis fossem invertidos? É sobre se interrogar como se estivesse questionando outra pessoa. Jung enfatizou que conhecer sua sombra não significa se identificar com ela. Você não precisa se definir pelos traços que normalmente esconde. Por exemplo, se sua sombra abriga raiva, você não precisa se ver como uma pessoa raivosa. Em vez disso, simplesmente reconheça a existência desses traços, reconheça e aceite que eles são uma parte de você. Outra maneira pela qual seus traços ocultos de sombra frequentemente vêm à tona é através do julgamento dos outros.
Os traços ou comportamentos que você despreza nos outros são frequentemente aqueles que você teme em si mesmo. Isso é chamado de projeção. Então, sempre que você se encontrar bravo ou irritado com o comportamento de outra pessoa, tire um momento para se perguntar: eu já demonstrei essa tendência? Se não, por que não? Poderia ser um traço de sombra meu? De acordo com Jung, aqueles que julgam duramente o egoísmo frequentemente reprimem seus próprios pensamentos egoístas, e aqueles intolerantes à impaciência nos outros podem estar lutando contra suas próprias tendências impacientes. Ao reservar um tempo todos os dias para sentar, talvez escrever um diário, e se fazer essas perguntas investigativas, você começa a trazer o inconsciente para a consciência, verdadeiramente se conhecendo. É importante continuar fazendo o trabalho de sombra regularmente, conforme você muda, sempre há mais para descobrir. Criar o hábito do trabalho de sombra é a chave para se aproximar continuamente de uma vida significativa. Trabalhe em si mesmo. Nas palavras de Jung: eu não aspiro ser um bom homem. Eu aspiro ser um homem inteiro. Agora que você descobriu sobre seu inconsciente, e talvez traços obscuros menos desejáveis, você pode estar se perguntando: como isso pode me ajudar a salvar minha vida? Na verdade, você pode se sentir pior consigo mesmo após sua autorrealização, porque não pode mais ignorar todos os seus lados ruins. Jung reconheceu que descobrir quem você realmente é um processo intensamente doloroso e assustador. Muitas pessoas pensam que reprimir partes ruins de si mesmas, nunca mostrá-las, é uma boa maneira de se livrar delas completamente. Quero dizer, aqueles que conseguem conter sua raiva não são as pessoas mais gentis? E aqueles que superam sua preguiça não são as pessoas mais produtivas? Bem, sim e não. Embora seja bom querer ser melhor, ignorar traços não os fará desaparecer. Reprimir traços de sombra geralmente dá a esses traços mais poder. Elas apodrecem profundamente dentro de você. Então, quando você está cansado, estressado, emocional ou em um ponto de ruptura, elas de repente explodem para fora de você. Pessoas que não reconhecem sua raiva são aquelas que têm explosões de raiva assustadoras de vez em quando. Pessoas que ignoram sua preguiça acabam tendo esgotamentos. Ignorar algo não faz com que ele desapareça. Então, agora que você realmente conhece sua sombra, você pode finalmente fazer algo com ela. O que quer que você encontre em sua sombra, seus traços obscuros, torne-os úteis. A raiva, por exemplo, só é ruim se for excessiva ou injustificada. Mas quando alguém realmente te machuca, a raiva pode realmente ajudar você a se defender. A pergunta que você deve se fazer é: e quando é certo agir com base em uma emoção, e quando é melhor não agir? Quando devo me inclinar para minha máscara e persona, e quando não preciso? Ao pensar sobre suas emoções neste sentido matizado, em vez de pensar nelas como ruins ou boas, você melhorará sua vida e bem-estar tremendamente. A inveja pode ser um motivador. A preguiça pode lhe dar o descanso necessário. A impaciência pode deixá-lo mais ativo. Se o contexto estiver certo. Em outras palavras, você tem que encontrar maneiras de integrar tudo o que você encontra na sua sombra em sua personalidade, em vez de ignorá-la. Sua sombra não está aqui para puni-lo, mas sim para ensiná-lo, e seus traços reprimidos estão aqui para ficar. Então, somente se você aceitar e abraçar suas qualidades obscuras você pode realmente melhorar a si mesmo. O autoconhecimento e a habilidade de usar todos os lados de si mesmo é o que você precisa para descobrir o propósito da sua vida. Uma vez que sua sombra esteja autointegrada, você se torna mais você mesmo. Você será equilibrado, harmonioso e autêntico. Uma vez que você tenha descoberto como usar sua sombra, você descobriu quem você realmente é, e assim se tornará muito mais fácil descobrir o que você realmente quer e precisa da vida. Autoaperfeiçoamento é outra forma de trabalho de sombra que nunca termina, ou sempre há mais para melhorar. Quando você continua se aprimorando, está adicionando significado à sua vida. Tome uma atitude de acordo com Jung, ou você é o que faz, não o que diz que fará. Quando você sabe quem você é, como você pode lidar melhor com seus traços obscuros, e no que você acredita, você tem que mostrar isso. O propósito da vida não pode ser encontrado em pensamentos, mas na prática. Jung pensou que a autorrealização tinha que ser mostrada no que você faz ao invés do que você diz.
Afinal, você só pode dizer que é de uma certa maneira, e quer certas coisas, se agir como tal. Isso significa que você não deve viver sua vida reativa ou não apenas reaja ao que acontece com você, mas também inicie algo em sua vida. Em vez de esperar que as pessoas façam amizade com você, saia do seu caminho para fazer amigos. Em vez de esperar por essa promoção, crie um plano e siga-o. E em vez de esperar que sua vida alcance o significado que você quer, torne sua vida significativa com suas ações. Atualmente, a maioria de nós vive reativa, mesmo aqueles que buscam ativamente sua sombra e se aprimoram. Trabalhar em si mesmo é uma ótima primeira ação que alguém pode tomar, é verdade, mas não é o suficiente para realmente começar a agir em outras áreas da vida. Na verdade, depois de fazer o trabalho de sombra, alguém pode pensar que agora pode sentar e relaxar. Mas sentar-se em sua vida é o que o deixa preso na falta de sentido. Ok, mas como você começa a viver ativamente? Simples, e desafiando a si mesmo. Quando você tiver tomado as medidas para explorar continuamente sua sombra e se aprimorar com base no que encontrar, você também deve continuar tomando algumas medidas extras. Pergunte-se frequentemente perguntas como: em que acredito? Em quais crenças espirituais ou religiosas? Quais princípios morais? Quais valores? Como ajo diariamente? O que eu quero fazer este ano? E nos próximos 5 anos? Como eu quero contribuir para o mundo? O que espero dos outros? Você pode fazer um diário sobre essas perguntas ou meditar sobre elas. As respostas são pistas claras sobre que tipo de ações tomar. Você pode, por exemplo, querer se tornar um autor publicado. Muitas pessoas querem. Mas muitas das pessoas que querem se tornar um autor publicado também não tomam muitas medidas para atingir esse objetivo. Eles esperam que a inspiração chegue, que sua agenda fique clara e, eventualmente, que o livro se escreva sozinho. Eles ainda vivem reativamente, quando chegar a hora certa, o livro simplesmente fluirá para fora deles. Ou assim eles pensam. Então, o que alguém que quer se tornar um autor teria que mudar? Um aspirante a autor que realmente toma uma atitude escreveria com frequência, de forma programada, quer sinta vontade ou não. Quando fica preso, busca ativamente conselhos ou exercícios para ajudá-lo a seguir em frente. Terminaria uma história, se não por motivação, então por disciplina. E então, eles iriam proativamente alcançar pessoas na indústria editorial, como agentes literários. Claro, muitas pessoas não derivam significado de objetivos de carreira. Em vez disso, suas ideias pessoais sobre suas vidas podem ser um pouco mais abstratas. Você pode querer influenciar positivamente novas gerações, por exemplo. Isso pode ser feito de muitas maneiras, tornando-se pai, professor, iniciando uma instituição de caridade para jovens, tornando-se um conselheiro de jovens, um político e muito mais. Cabe a você decidir de que maneira deseja atingir esse objetivo e quais ações isso requer. Sempre que você se fizer perguntas sobre sua moral e crenças, você terá que decidir de que maneira pode trabalhar para alcançá-las e quais ações pode precisar tomar. É bem possível sobreviver vivendo reativamente, mas não é possível encontrar significado em uma vida reativa. Significado requer ação. Abrace o medo. Jung disse uma vez: onde está seu medo, aí está sua tarefa. Uma das principais razões pelas quais as pessoas vivem reativamente não é mera preguiça e, muitas vezes, nem mesmo falta de motivação. Na maioria das vezes, a evitação da ação resulta do medo. A ação requer risco, o que pode ser assustador. Quando você tem uma ideia para um livro, você tem que arriscar ficar desapontado com sua própria escrita para poder colocá-la no papel. Depois de escrever um livro, você tem que estar pronto para muitas rejeições se quiser que ele seja publicado. Cada ação que você pode tomar pode resultar em algo negativo. Você precisa ser corajoso para ser ativo. A bravura não vem da falta de medo. O medo não deve ser evitado. Se você o fizer, ele voltará para sua sombra e governará sua vida ainda mais. Em vez disso, deve ser reconhecido. Quando você tem que tomar uma certa atitude, mas se sente incapaz de fazê-lo, pergunte a si mesmo por quê. Você está com medo? Do que você tem medo? Quais são as coisas que podem dar errado?
E como você pode lidar com elas? O medo é frequentemente contido pela preparação. Mas não confunda preparação com ruminação ou ansiedade, concentre-se apenas em cenários prováveis, não em cenários extravagantes. Quando você quiser publicar um livro, esteja preparado para ser rejeitado por muitos agentes, ou mesmo para não encontrar ninguém interessado em representá-lo, mas também esteja preparado para encontrar um agente ou para tê-lo publicado. No entanto, não rumine sobre como agentes e editores podem rejeitá-lo, ou sobre alguém roubar sua ideia de livro, ou sobre ser ridicularizado. Esses pensamentos são improváveis e inúteis. Ao analisar seu medo e lidar com ele na forma de preparação, você já lidou com grande parte dele. O sentimento provavelmente nunca desaparecerá completamente, então, quando você tiver feito o que pode para minimizar seu medo, só resta uma coisa a fazer: mergulhar fundo. A bravura exige que você enfrente seus medos em vez de se livrar deles. Ninguém que já fez algo especial o fez evitando o que tem medo. Como Jung disse, onde está seu medo, é onde está sua próxima tarefa. Uma vez que você sabe do que tem medo, você também sabe o que provavelmente dará mais significado à sua vida. Aceite o mal em nossa citação final de Jung para este vídeo. Ele diz: e mesmo uma vida feliz não pode ser sem uma medida de escuridão, e a palavra feliz perderia seu significado se não fosse equilibrada pela tristeza. Vamos ver, você se conhece, está sempre se aprimorando, está tomando atitudes e assumindo riscos. Essa é a receita para uma vida perfeita? Não. A vida de ninguém é perfeita. Na verdade, as pessoas mais influentes do mundo muitas vezes passaram pelas maiores dificuldades. E isso ocorre porque as pessoas mais influentes são tipicamente aquelas que assumem mais riscos, não deixam que situações ruins as derrubem e seguem em frente, não importa o que aconteça. Então, aceitar as coisas ruins e decepcionantes da vida é essencial para encontrar significado e propósito. Na verdade, o significado depende disso. Uma vida que consiste somente em triunfo e alegria não é uma vida significativa, porque a alegria só é tão impactante quanto se você também conhece a tristeza. Você não pode vencer a menos que a derrota também seja uma opção. Não pode haver luz sem escuridão. Isso significa que sempre que algo ruim acontece com você, você tem que recontextualizar. Não se desespere, mas pense em qualquer coisa boa que aconteça de agora em diante, parecerá ainda melhor agora. Além de contextualizar o que há de bom na vida, infortúnios e erros são apenas oportunidades para crescer. Toda vez que algo acontece, sua reação a isso lhe diz algo novo sobre você. Coisas ruins, então, são integrais para a sua autodescoberta, e também são úteis quando se trata de conhecer sua sombra. Ninguém descobre que deveria tentar ser um pouco mais pragmático, a menos que tenha falhado em ser em algum momento. E, ninguém descobre que é resiliente e forte, a menos que algo em suas vidas tenha exigido que fossem. Digamos que seu romance seja rejeitado por todas as editoras para as quais você o enviou. Ou você desistiu do seu emprego estável para voltar a estudar, mas você falhou. Claro, agora você tem mais contexto para aproveitar coisas boas mais tarde na vida. Você aprendeu alguma coisa. Mas isso dá mais sentido à sua vida? O sentido da vida, segundo Jung, não está em atingir os objetivos que você estabeleceu para si mesmo, está em tomar atitudes e se autodescobrir. Com isso, ele quer dizer que sua vida não se torna significativa porque você é um autor publicado ou um político bem-sucedido. Ela deriva seu significado do que você fez para chegar lá. E assim, mesmo aqueles que acabam não chegando lá, agora sabem que são o tipo de pessoa que toma uma atitude. Eles são única e assumidamente eles mesmos, e isso, por si só, é a parte mais significativa. Adicionar significado à sua vida nunca acaba, você tem que continuar descobrindo a si mesmo, seus objetivos e agindo. Você continuará a experimentar coisas boas e ruins. E é isso que torna sua vida tão especial, sua combinação única de decepção e alegria, suas ações e tentativas únicas e sua determinação. Tenha sempre orgulho do que tentou. É daí que vem o propósito. E, finalmente, aprecie tudo de bom em sua vida. O que quer que tenha conquistado, não importa quão pequeno seja, tenha orgulho disso. Seja o que for que funcione para você na vida, seja grato por isso.
E não importa o que aconteça, saiba que sua vida tem um propósito, desde que você seja o melhor que pode ser. Se você gostou deste vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe com seus amigos.